Se eu pudesse eliminar da face da terra um vírus, eu escolheria, como pediatra, o vírus sincicial respiratório. Infelizmente não vou conseguir esse feito, né? Como também não vamos conseguir nem com o último que circulou aqui, brabo, né? Nesses últimos 3 anos, porque é a natureza, a gente está no meio dos vírus. Geralmente, o sincicial, ele na criança pequenininha, ele causa inicialmente um quadro de resfriado comum, ou síndrome gripal, porque aí vem febre e congestão, ou vem só congestão, irritabilidade, febre baixa, que seria um resfriado comum. Qual é o problema? Esse vírus, nos menores de 2 anos de idade, ele atinge a parte, depois de alguns dias, ele invade a árvore pulmonar e ele começa a inflamar e juntar-se, os vírus se juntam com células do sistema imune e formam verdadeiras rolhas dentro dos bronquíolos, tá? Por isso o nome de bronquiolite. Aquilo ali literalmente impede o ar de passar e a criança sofre para respirar. Então a bronquiolite é exatamente isso que eu estou falando. Por que bronquiolite não acontece nas crianças maiores? Simples, elas têm vias aéreas mais amplas, né? Enquanto, vamos dizer, o bebê assim, a criança maior, não estou dando só uma noção. E imagine o que é para um bebê de 3 meses estar entupido de rolha, de restos celulares e secreção no pulmão. Então é muito difícil. A criança começa a ter respiração rápida, ela começa a ficar irritada porque está sentindo uma certa sufocação e ela fica muito entupida aqui em cima também, então fica com dificuldade para mamar. Qual é a questão? A gente, com isso, né, juntando o desconforto respiratório, a dificuldade para mamar, essa criança pode facilmente entrar no quadro de desidratação. E esses são os sinais que você precisa olhar para decidir e para entender como essa criança vai ser conduzida. Porque, naturalmente, num quadro de bronquiolite aguda, toda criança tem que ser avaliada por um pediatra para que ele decida se o tratamento da criança, se a conduta da criança vai ser em casa ou vai ser no hospital, tá? Naturalmente, a gente tenta evitar ao máximo o internamento, mas em certos casos é inevitável, até porque a gente precisa dar o tratamento que na bronquiolite para essas crianças é simples, hidratá-las, dar oxigenação adequada para elas, até que esse vírus consiga digamos assim, o sistema imune consiga resolver o problema. A fisioterapia é um recurso assim indispensável. Eu acredito que por dificuldades em se montar, a qualidade dos estudos, até agora a gente não tem uma evidência forte, especialmente do tratamento domiciliar, mas assim, é algo muito importante. Então os fisioterapeutas têm um papel essencial na condução da bronquiolite, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar. Eu falo que para mim existe bronquiolite antes de ter uma fisioterapeuta trabalhando como uma colega, ajudando nessa parte, e antes dela era uma coisa, depois dela é outra, porque realmente eles são os profissionais diferencial nisso aí. Pode-se fazer um teste rápido para identificar se é o VSR ou não, no painel viral também, se é esse vírus sincicial respiratório. E como eu falei, o tratamento não envolve prescrição de corticoide, não envolve prescrição de antibiótico, não envolve prescrição de medicação antitussígena, de descongestionante. Isso é a ciência, minha gente. Queria eu que corticoide resolvesse bronquiolite. Queria eu que broncodilatador resolvesse bronquiolite. Mas não sou eu dizendo, é a literatura. E a gente precisa conscientizar os pais disso, para que os pais entendam que é melhor levar no fisioterapeuta do que comprar remédio nesse caso. E eu tive a oportunidade de conduzir alguns casos de bronquiolite nessa temporada agora, graças a Deus todos saíram muito bem, e posso dizer a vocês que minha receita não saiu nada além de sessões de fisioterapia, lavagem nasal, logo após a lavagem nasal, alimentar a criança para prevenir a desidratação, e muita atenção, muito cuidado, muita observação.
De 3 casos que eu me lembro assim mais marcantes, um precisou internar, ficou mais severo o quadro, mas saiu bem, e 2 não precisaram, 2 não, acho que mais de 2, uns 4, condução em casa, com isso aí. Passou remédio? Não passei remédio. Tá? Em alguns casos muito selecionados, por exemplo, se uma criança que já é um bebê chiador e ele pega o vírus sincicial, você tem certeza disso e você tem uma história disso, pode ser que essas crianças saiam e respondam ao broncodilatador. Ok, tá tudo bem. Apenas a gente não pode achar que isso aí é mais importante do que a fisioterapia, por exemplo, na minha opinião. Tá? Sequelas. De fato, crianças que têm bronquiolite severa podem evoluir com um quadro de asma futuro, isso sensibiliza ou se tornarem bebês chiadores, não necessariamente asmáticos. Então, essas crianças precisam de acompanhamento. Tá? Lembrando que crianças que são grupos de risco, prematuros extremos, crianças que têm cardiopatias, crianças com síndrome de Down e que têm erros inatos da imunidade, são candidatos a fazer o palivizumab, que é um anticorpo monoclonal, não é uma vacina, que vai fazer com que exista circulação desse anticorpo nas épocas onde o vírus circula mais e ele atenua a infecção, caso a criança pegue, ou até evita, né, a infecção, mas na maioria das vezes ele vai atenuar. Existe uma possibilidade muito grande de ser liberada uma vacina para os idosos em curto prazo, espaço de tempo, porque os idosos hoje em dia são um grupo de muito risco para sincicial respiratório. E existe a possibilidade, já está em encaminhamento em fase 3, uma vacinação que vai ser feita na gestante, para que ela passe os anticorpos para o bebê e o bebê nasça com esses anticorpos e se torne mais protegido. Recentemente, além do palivizumab, foi liberado um outro anticorpo monoclonal que tem a vantagem de ser uma dose só e cobrir 6 meses, com muito boa eficácia. Então, estamos no aguardo disso aí. Mas assim, não tem tratamento específico, não tem antiviral que trate, infelizmente. Como eu disse, se pudesse eliminar o bicho da face da terra, eliminaria, tá? Bronquiolite é essa bronca aí.